Olá pessoal de Tucumã, meu abraço. Vocês que estão participando aí da 14ª Conferência Municipal de Saúde de Tucumã, o tema Atenção Primária na Saúde, em tempo de Covid-19, o que fazer? Eu, aqui do 12º Centro Regional, fico pensando que nós, enquanto técnicos de saúde, e nós, enquanto população, a gente não pode deixar de estar estudando o tempo todo, conversando o tempo todo sobre essa pandemia. Ela é uma situação nova, em que exige da comunidade no todo que a gente dê resposta no sentido de fazer ações, nós que somos da saúde, que minimizem o efeito dessa doença nas pessoas. E quem atua na saúde, em especial, sabe que no começo da pandemia pouco se sabia, ou ainda muito pouco se sabe, né? Mas a gente precisa estar avançando nesse sentido. Precisa estar cada dia mais esperto. Nós não tínhamos vacina, nós não tínhamos ainda a expectativa de nenhum medicamento, e hoje já tem medicamento que já está autorizado para atuar contra a Covid. E a gente tinha, na verdade, muitas informações e até desinformações. E tivemos que mexer com toda a estrutura da saúde. Na atenção primária não foi diferente, não. A primeira coisa foi aprender a gerenciar risco dentro da atenção primária. O que significa isso? Eu ter que atender toda a nossa população de forma normal, com os outros agravos, as outras ações de promoção à saúde, e ter que também estar preparado para atender a demanda do povo ou da nossa população que estava com suspeita de Covid. Para isso, nós tivemos que, primeiro, reorganizar o nosso serviço, melhorar a nossa estrutura de pessoal, dar condições para eles de proteção adequada. E essa proteção adequada passou, primeiro, eu tenho que organizar o ambiente de forma em que o usuário que venha para a atenção primária atrás do atendimento de Covid não corra o risco de se encontrar com aquele usuário normal da rotina do dia a dia e possa estar transmitindo a Covid também para esses usuários, bem como os nossos trabalhadores de saúde. Eles precisaram que a gente, a princípio, adquirisse todo o material de proteção e segurança. E olha que foi um vup-vup, foi uma correria, porque naquele momento todo mundo queria EPI, todo mundo queria vacina, todo mundo queria tudo que se pudesse para combater a Covid. Na verdade, nós não tínhamos isso tudo. E aí tivemos que reorganizar a estrutura da gente, a começar pelas UBS, Unidade Básica de Saúde, dividir por onde o pessoal vai entrar, qual o percurso que ele vai fazer aqui se ele for um suspeito de Covid. E a outra população geral, como vai fazer? Essa é a primeira resposta que a gente teve que trabalhar, discutir e tentar dar resolução, foi nesse sentido, no acolhimento. Como é que eu vou fazer esse acolhimento? E depois do acolhimento, que eu fizer o primeiro atendimento, para onde vai esse nosso usuário? Muitos deles não tinham nenhuma situação grave, poderia voltar para casa e continuar com o acompanhamento. Outros não, ficavam de forma grave, e aí a gente tinha que estar pensando na estrutura para encaminhar esse paciente. E a atenção primária, como ela é a primeira, ela é a principal porta de entrada do nosso sistema único, era o espaço, e é o espaço onde a população tem que chegar e tem que achar. Tem que achar esse ambiente, tem que ser encontrada, tem que ser recebida. E tem que... o grupo que trabalha, a equipe de atenção primária, tem que dar resolução a esses casos. Então, precisava organizar a estrutura local, precisava organizar a estrutura dentro do nosso município, e aí a gente precisava ver a questão de transporte sanitário, como transportar o pessoal nas nossas viaturas, sem correr o perigo de transmitir a doença para o motorista, para o técnico. Então precisou organizar essa situação. Qual seria
a situação de higiene dessas nossas unidades de transporte, né? Esse transporte sanitário, como é que seria ao deslocar com alguém com suspeita de dengue, ao retornar, como fazer. Então, esses passos todos nós tivemos que trabalhar e rediscutir. Assim como também tivemos que discutir como fazer o atendimento às pessoas que atuam, por exemplo, na saúde bucal. Porque a saúde bucal está ali e qual o risco para o nosso profissional dar atenção à saúde bucal e vai deixar essa população, como deixar essa população assistida nesse momento. Foi muito pensar, tivemos que criar muitas coisas, tivemos que trabalhar protocolos, tivemos que discutir com a equipe, tivemos que estar bem atento a essa situação. Em Tucumã não é diferente. Precisou reestruturar, precisou reequipar, precisou ampliar o espaço de higienização das unidades mas, sobretudo, utilizar toda a equipe. E como utilizar toda a equipe? A princípio saiu muita norma dizendo, olha, não pode chegar na casa das pessoas, não pode adentrar, mas aí nós tivemos que discutir que tem que chegar mais próximo. Por exemplo, nossa CS teria que melhorar mais a informação, porque nesse período em que nós tivemos muita informação, também se tem muita desinformação. E o nosso agente de saúde, que tem o papel de fazer o cadastro, mas ele também tem o papel de acompanhar, ele também tem o papel de estar no dia a dia das pessoas, conhecer a situação. E ele foi um agente muito importante nesse nosso período aí da pandemia. Tem sido muito importante, no sentido de, às vezes, se adaptar, no sentido de, às vezes, trabalhar em conjunto com a equipe, de redirecionar as ações junto com a equipe. Ele estava ali sempre e tivemos que fazer isso não só com a CS, tivemos que fazer com muitos profissionais. Aqueles que não podiam estar na linha de frente, em geral, estava dando suporte para que a nossa população tivesse o atendimento que lhe é de direito, que tivesse o atendimento primário, que fosse dada a essa resposta à comunidade. É claro que, como a gente não tinha naquele instante estrutura, por exemplo, destinada aí a UTIs, a suporte ventilatórios, a maior parte do nosso município não tinha que discutir isso, esse encaminhamento e como fazer esse encaminhamento. Mas, por outro lado, a atenção primária esteve o tempo todo segurando as pontas, porque desse território onde as coisas acontecem. Onde está a nossa estrutura, por exemplo, de estratégia de saúde da família, aquela população adstrita, ela precisava ter a resposta do setor público. E os nossos profissionais, os nossos médicos, os nossos enfermeiros estiveram atentos o tempo todo e precisam continuar atentos, porque agora sim já tem vacina, mas nós continuamos tendo muita desinformação. E aí a gente tem que estar o tempo todo com a nossa equipe informando, atendendo. E o maior desafio não foi fazer essa adaptação para atender a comunidade, foi continuar tendo que conviver com o dia a dia, porque a gente tem que estar acompanhando a gestante, a gente tem que estar acompanhando o hipertenso, a gente tem que estar acompanhando o diabético, a gente tem que estar acompanhando toda a comunidade. E assim, novos agravos podem aparecer se a gente não cuidar. Por exemplo, tivemos que manter a nossa cobertura vacinal e ainda estamos nesse desafio de manter a cobertura vacinal dentro da nossa região, dentro do nosso município, dentro do nosso estado. É um desafio que não é fácil, porque muita gente também ficou com medo de se aproximar das unidades de saúde, sabendo-se que lá poderia ter alguém suspeito de Covid e que nós só tínhamos como forma de atuar o afastamento social. Então, a gente precisou estar o tempo todo acompanhando essa situação enquanto atenção básica, enquanto vigilância, e o trabalho da vigilância e saúde nesse período foi fundamental, porque foi quem mais orientou, foi quem mais correu em conjunto com a atenção primária para fazer esse controle, para orientar, para cumprir as normas sanitárias que tiveram que ser impostas, né, em função da situação, e que a população às vezes não se dá conta que elas eram interessantes para a manutenção da vida das pessoas. Então a atenção primária nesse sentido foi quem segurou
as pontas no sentido de manter a nossa comunidade. Sempre está mais próximo, então é onde chega. É o primeiro lugar a ser procurado. Então, tem que estar. E as nossas equipes, elas não deixaram de fugir da sua responsabilidade. Mas tivemos que fazer as adaptações, né? Com equipamento de proteção e segurança, com o uso de máscara. Em falar em uso de máscara, eu não estou usando máscara porque estou num ambiente sozinho, então dá para conversar sem usar máscara. Mas na medida em que estiver no espaço com 2, 3 pessoas, mesmo os vacinados, a gente ainda tem que estar ainda preservando essa necessidade ou o uso da máscara, porque a gente sabe, todo mundo está informado aí, que nós estamos tendo lá no Sudeste um surto de HN1, né? Que até então a gente não estava tendo. E está tendo porque, assim como a Covid, eles têm cepas que são resistentes, né? São cepas que acabam tentando sobreviver, se reinventam, né? E aí a gente tem que estar o tempo todo atento. E na HN1 tem uma nova cepa aí que está causando aí transtornos à saúde da população do Sudeste. Por enquanto Rio de Janeiro, por enquanto São Paulo. Então o uso da máscara é extremamente necessário e a gente não pode deixar de usar. E esse cuidado na atenção primária é muito interessante. Essa orientação. A orientação do uso da máscara, a orientação do afastamento social, a orientação da necessidade de vacinar. Porque no Brasil, grande parte das doenças que são evitáveis e que nós não temos ela hoje, isso aconteceu em consequência de uma boa campanha de vacinação e da organização desse serviço na atenção primária. Então, ele é fundamental e a gente precisa continuar fortalecendo essa atividade, porque é a forma que nós temos para evitar muitas doenças na nossa cidade, na região e no Brasil. Então, a gente precisa o tempo todo estar bem atento a essa situação. Aos nossos usuários, a gente pede-se que estejam atentos às informações da unidade de saúde. Procurem sempre os postos de saúde, a estrutura de atenção primária nossas unidades básicas de saúde, que elas estão o tempo todo sendo capacitadas. Aqui, por exemplo, na regional, nós criamos um comitê, nós criamos uma equipe técnica para estar o tempo todo na orientação aos municípios da atenção primária, dos outros serviços, como proceder no manuseio das pessoas que estão com suspeita dessa doença. E essas informações chegam em tempo hábil. E é necessário que seja multiplicado nas unidades de saúde, seja multiplicado pelo nosso ACS, seja multiplicado por nossa equipe toda. Então, o que a gente tem que entender também é que uma pessoa adoeceu, a gente não conseguiu fazer o atendimento na atenção primária, por onde? Qual é o caminho que eu devo percorrer? E a equipe da atenção primária tem que saber esse fluxo. Se eu tenho um paciente em que eu não resolvi a situação dele aqui, eu tenho que atender ou saber para onde eu tenho que encaminhar. Essa foi uma outra organização que precisou ser feita, porque até então a gente não tinha trabalhado esse fluxo e nem tinha estrutura na região preparada. Foi quando teve que ampliar, foram criados leitos nos municípios, foram criados leitos regionais, com suporte ventilatório, com equipe preparada, que é uma outra situação. E a outra coisa que a atenção primária tem feito é no pós-Covid, reforçando o atendimento de quem ficou com sequela. Quem teve sequela psicológica, o nosso pessoal da atenção primária, através das equipes do NASF, eles têm dado apoio psicológico. O nosso pessoal que trabalha no NASF também, em outras áreas, tem dado apoio aos usuários após a pandemia, aquelas pessoas que já sofreram, que agora estão com sequela. E assim a gente verifica, por exemplo, o serviço da fisioterapia. Muita gente teve que utilizar na atenção primária esse serviço, tivemos que ampliar esse acesso para poder atender às necessidades dos nossos usuários. É claro, os desafios ainda são muito grandes.
a necessidade da nossa população muito maior ainda. Mas eu tenho certeza que toda a equipe de saúde, em especial a equipe da atenção primária, vai estar sempre disposta, sempre atento para dar a resposta que o nosso usuário precisa. E nós aqui no 12º Sempre estamos à disposição. Então eu queria agradecer à Secretaria de Saúde aí de Tucumã, por a equipe do Conselho de Saúde, a turma do Conselho de Saúde, por ter nos convidado para estar passando o nosso recado com vocês e desejar uma boa conferência de saúde para todos vocês. Um grande abraço e boa conferência. Tudo de bom.